A pobre Ana se infiltrou na Inovatec e causou um rebuliço que fez o diretor executivo, Pedro, se apaixonar perdidamente. Antes de começarmos a história, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Divirta-se com a leitura. Ana olhou para o imponente prédio da Inovatec. Em seguida, deu uma espiada no próprio reflexo na porta de vidro. Suas jeans, que um dia foram azuis, agora tinham um tom de cinza apagado, sem brilho nenhum. A velha mochila, que já tinha visto dias melhores, parecia mais uma sacola de supermercado surrada com zíper. E o cabelo, nem se fala, estava uma bagunça. Isso serve. Afinal, sou só uma garota com um objetivo, murmurou para si mesma, se preparando para o plano. A ideia era simples: entrar sorrateiramente, entregar uma carta para Pedro e sair antes que alguém percebesse. Fácil, né? Mas não foi bem assim. Primeiro obstáculo: a porta giratória. Ana disparou em direção a ela e acabou presa no meio, empurrando para um lado e para o outro, só para perceber que estava girando na direção errada. Quando finalmente conseguiu escapar, bateu de ombro na recepção, derrubando uma xícara cheia de canetas. Oi, vim entregar uma carta, anunciou como se isso fosse o mais normal do mundo. A recepcionista, que parecia ter saído direto de uma revista de moda executiva, olhou Ana de cima a baixo com uma expressão que dizia agendamento. Crotcha? Senha secreta. Eu tenho uma carta, Ana repetiu, como se isso fosse resolver tudo. É urgente, para o Pedro. Preciso falar com ele rapidinho. Sem nem piscar, a recepcionista apertou um botão escondido e em poucos segundos, um segurança enorme apareceu. Parecia uma parede ambulante, digno de ser apelidado de armário humano. Sem crachá, sem entrada, disse ele. Ana olhou para a carta, para o segurança, e então, para as portas do elevador que se abriram. Sem pensar, ela soltou um pequeno grito e correu, escorregando para dentro antes que as portas se fechassem. Ei, volte aqui, gritou o segurança, dando 2 passos pesados, até perceber que o elevador já estava em movimento. No ímpeto, Ana esbarrou em um rapaz que carregava uma bandeja de café. Já no elevador, ela tentou limpar a espuma do cappuccino do cabelo, sem saber em qual andar deveria descer, e apertou o primeiro botão que viu. Quando as portas se abriram, ela se deparou com uma sala cheia de gente usando fones, com cabos espalhados pelo chão, telas enormes e a energia frenética de um evento corporativo improvisado. Ok, Ana, só se mistura, sussurrou para si mesma. Alguns instantes depois, ela acabou derrubando uma caixa de equipamentos, fazendo com que uma pilha de brindes promocionais caísse, prendendo a perna numa fita adesiva comprida e quase derrubando uma luz de estúdio. Quem é aquela? Alguém num fone perguntou. Provavelmente uma faxineira ou uma entregadora, respondeu outro. Ou quem sabe alguém que se perdeu no elevador. Brincou um cameraman, tentando encontrar uma saída para o caos. Sem pensar muito, Ana avistou uma porta enorme no fim do corredor. Devia ser a recepção ou a sala de espera. Ela entrou sem hesitar. Dentro, ela se desequilibrou no tapete novo, bateu o quadril na mesa e caiu de joelhos bem na frente de Pedro, que estava com as costas voltadas, imerso em um documento sério. Pedro se virou lentamente, esperando ver um executivo ou, pelo menos, um entregador de documentos. Em vez disso, ele encontrou Ana, com o cabelo todo bagunçado e de joelhos, oferecendo a carta como se fosse uma conta atrasada. Eu já imaginava que o dia ia ser estranho, murmurou Pedro, olhando para ela como se ela fosse um milagre. Assustada, Ana se levantou tão rápido que bateu o joelho na mesa, soltando um alto ai, mas ainda sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Oi, eu sou a Ana. Tenho uma carta para você, disse, estendendo o braço com tanta força que parecia querer atravessar a mesa inteira. Pedro cruzou os braços e comentou. Isso explica por que você entrou correndo, como se estivesse fugindo da polícia. Ah, eu posso explicar, disse Ana, ajeitando o cabelo na tentativa de parecer profissional. Achei que este fosse o banheiro. Já que estava aqui, resolvi te entregar a carta. Pedro arqueou uma sobrancelha. Você costuma entrar nos banheiros de joelhos. Não, isso foi só um teste do tapete. Queria ver se estava macio. E, a propósito,
Parabéns pela carta, completou ela. Certo, a carta é do meu mentor, Carlos. Ele me pediu para entregá-la pessoalmente. Como me considero super comprometida, achei que entrar sorrateiramente seria mais rápido do que explicar tudo na recepção. Pedro suspirou. Você realmente achou que invadir um dos prédios mais seguros da cidade era uma ideia profissional? Eu pensei que sim. Estava tão focada na missão. Tipo uma mensageira ninja. Bem, a recepcionista me lançou um olhar bem estranho. E aí fiquei nervosa. Pedro pegou a carta, mas continuava a olhar Ana, como se tentasse descobrir qual peça do quebra-cabeça ela representava. E esse seu mentor? Quem é? Ele se chama... Eu esqueci o sobrenome, mas disse que era um grande amigo da sua família. Fiquei um pouco nervosa na hora que ele explicou. Confessou Ana. Então você é a mensageira ninja dele? Pedro perguntou, apontando para uma cadeira. Já que você passou por todo esse perrengue, senta aqui. Vamos ver qual é a urgência. Ana se acomodou na cadeira, tão macia que quase a engoliu. Olhando ao redor daquele escritório luxuoso, imaginando até uma trilha sonora épica na cabeça de Pedro. Pedro abriu a carta, mas, estranhamente, hesitou em lê-la. Parecia mais interessado em entender quem era aquela garota que transformará uma simples entrega em um verdadeiro show de comédia, do que no conteúdo da carta. Ana cruzou as pernas e observou Pedro ler a carta, esperando uma reação dramática, talvez um suspiro, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mas ele manteve a expressão séria, com apenas uma leve ruga na testa. Então essa carta é realmente do Carlos? Pedro perguntou, sem tirar os olhos dela. Quase. Só faltou o sobrenome, corrigiu Ana, erguendo um dedo de forma brincalhona. E qual é a sua relação com ele? Pedro insistiu, curioso. Eu sou meio que sua aprendiz, ou, se preferir, uma sobrinha honorária. Dependendo do humor dele, respondeu ela com um sorriso, tentando aliviar a tensão. Pedro fechou a carta e a olhou por alguns segundos. De repente, começou a rir. Não uma risadinha contida, mas uma gargalhada genuína. Ana piscou, confusa. Você tá bem? Eu não escrevi nada ofensivo, né? Ela perguntou rapidamente. Não. É só difícil imaginar o Carlos mandando uma carta tão séria por alguém como você, disse Pedro entre risos. É meio imprevisível, completou Ana, rindo de si mesma. Relaxa, ele diz isso o tempo todo. Antes que Pedro pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente e uma assistente de terno entrou, com uma expressão de pânico. Senhor Silva, precisamos da sua presença no salão principal. O lançamento do novo produto começa em 5 minutos e o porta-voz sumiu. Sumiu. Pedro repetiu, coçando a cabeça como se já sentisse uma dor de cabeça chegando. Ana, com a energia de quem não pensa duas vezes, exclamou. Eu posso ajudar, mesmo sem ter ideia do que estava para ser lançado. Pedro franziu o olhar. Ana, esse evento está sendo transmitido ao vivo para centenas de investidores. Não é um show de talentos de bairro. Eu já organizei um bingo beneficente na minha comunidade. Então, praticamente, sou uma profissional, retrucou ela, posando com as mãos na cintura como uma estrela fora de tempo. Pedro acenou para a assistente. Leve ela. Qualquer coisa é melhor do que não ter ninguém lá. 5 minutos depois, Ana estava nos bastidores, cercada por funcionários nervosos, maquiadores correndo e um produtor gritando no microfone. Alguém pode me dizer o que eu devo fazer? Enquanto um maquiador aplicava pó no rosto dela com a sutileza de lixar uma parede, uma mulher com fone ordenou. É só entrar, sorrir, apresentar o produto e sair. Sem improviso. Improviso é minha praia, murmurou Ana, mal audível. Quando seu nome, que nem era o dela de verdade, foi anunciado, Ana subiu ao palco. As luzes fortes a ofuscaram por um segundo, e a plateia, cheia de pessoas de terno com taças de champanhe como se fossem parte do uniforme, esperava uma apresentação impecável. Ana tropeçou no primeiro degrau, agarrou o microfone para se equilibrar e, sem querer, puxou o cabo, derrubando metade do fundo digital. Um suspiro coletivo ecoou pela sala. Boa noite, senhoras e senhores do setor financeiro. Começou,
sorrindo nervosamente. Meu nome é... Bem, Ana, mas parece que meu crachá está com eu. Hoje, estamos aqui para apresentar nossa nova linha de... Ela olhou para a tela, que agora exibia um protótipo de screensaver intitulado Inovação Respiratória de Ponta ou algo assim, e riu nervosamente. Nos bastidores, Pedro passou a mão na testa. Para sua surpresa, riu de verdade. Ana continuou sem filtro, misturando os nomes dos produtos, errando os números percentuais, e ao final, ao tentar sair do palco, sua calça se enroscou numa luminária, fazendo com que tudo desabasse. O que deveria ter sido um desastre total, acabou se tornando um sucesso viral imediato. Os convidados, acostumados com eventos rígidos e previsíveis, se divertiram tanto que começaram a gravar e postar nas redes sociais. Em poucas horas, a porta-voz desastrada se tornou a sensação da internet. Após o evento, Pedro encontrou Ana sentada no corredor, segurando os sapatos como se tivesse corrido uma maratona de vergonha. Eu te disse que era profissional, ela disse com um sorriso tímido. Profissional em causar confusão, respondeu Pedro, cruzando os braços, mas com um brilho divertido no olhar. Sério, eu só queria ajudar. A carta era importante e acho que me empolguei. Se você quiser, posso desaparecer agora, ofereceu Ana hesitante. Pedro a observou. Ela era um turbilhão de confusões, espontaneidade e sinceridade, e balançou a cabeça. De jeito nenhum. Amanhã você começa a trabalhar aqui, declarou ele. Sério, os olhos de Ana se arregalaram. Você quase derrubou o prédio inteiro hoje. Considere isso um treinamento de sobrevivência para minha equipe. Ele brincou. Você disse que entregaria a carta pessoalmente porque é confiável. Vamos ver se isso se confirma. Ana se levantou, radiante, e disse: prometo que serei a melhor, seja qual for meu cargo. Pedro apertou sua mão, sentindo, pela primeira vez em anos, que algo em seu mundo rígido estava prestes a virar de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, Ana chegou com uma mochila quase maior que ela, cheia de lanches, cadernos e até uma lanterna. Porque nunca se sabe, ela dizia. Passando pela recepção, acenou com um sorriso triunfante. Volte, querida! Exclamou. Isso é real, murmurou a recepcionista, incrédula. No escritório executivo, Ana recebeu uma mesa improvisada ao lado da copiadora. Você pode organizar esses contratos em ordem alfabética? Perguntou uma assistente. Claro. Quer que seja por A ou C? Respondeu Ana sem hesitar. Em 2 horas, ela derramou café na impressora, atendeu um telefone achando que fosse um interfone e acionou o alarme de incêndio ao tentar abrir uma gaveta. Cada desastre era informado a Pedro, que, a cada nova atrapalhada, não conseguia conter o riso em seu escritório. Ana ainda não sabia que, com cada uma de suas confusões, ela estava injetando vida na Inovatec, uma faísca que faltava naquele ambiente tão meticulosamente previsível. Para Pedro, essa garota desajeitada era a primeira coisa verdadeiramente interessante que ele via em anos. Oficialmente contratada, Ana olhou para sua estação improvisada com a alegria de quem acaba de ganhar na loteria, mesmo que sua mesa fosse apenas uma prateleira ao lado da copiadora. Meu próprio palácio, suspirou, colocando um vasinho de plástico com uma suculenta de R$ 3 como toque pessoal. Nesse momento, a impressora começou a cuspir papéis como se estivesse possuída. Ana apertou todos os botões, soprou no sensor e até deu uns toques, mas nada deteve a avalanche de contratos. Isto é uma armadilha, murmurou, se jogando sobre a máquina para impedir a chuva de papéis. Enquanto isso, Pedro caminhava pelo corredor e viu a cena. Ana abraçada à copiadora, coberta de papéis, segurando uma grampeadora como se fosse sua arma de defesa. Não me surpreende nada, comentou, incapaz de esconder o sorriso. Assistir a ela se desdobrar era quase viciante, um furacão desastrado em meio a gravatas bem alinhadas e rostos sérios. E, como se o destino quisesse brincar, o cadarço de Ana se enroscou, fazendo com que ela caísse no chão, como um saco de batatas. Pedro se agachou e estendeu a mão. Já pensou em trabalhar numa empresa de demolição? Brincou. Poderia ser meu plano B. Ela sorriu. Depois de um momento, ele acrescentou.
Tenho uma reunião fora agora. Vem comigo. Por quê? Ela perguntou. Porque se eu te deixar sozinha por mais de 15 minutos, você pode acabar derrubando o prédio inteiro, respondeu ele, meio sério. Mas a verdade era que Pedro estava gostando cada vez mais da presença dela. Algo que ele nunca esperava admitir. Mais tarde, Ana entrou num carro luxuoso, com sua imensa mochila e até uma pequena suculenta que, segundo ela, precisa respirar. Pedro até notou o vegetal. E o motorista, impecável com luvas brancas, tentou disfarçar o riso ao ver uma passageira carregando uma planta e uma lancheira. Essa reunião é num restaurante chique? Perguntou Ana. Mais ou menos, respondeu Pedro, sem entrar em detalhes. Poucos minutos depois, eles se viram em uma mesa tão elegante que Ana teve medo de respirar muito alto e derrubar alguma coisa. Pedro estava do outro lado, concentrado em documentos no tablet, enquanto um garçom lhe entregava um menu em francês. Nossa, que montanha de vogais para um prato tão pequeno, sussurrou Ana, olhando o cardápio. Você não precisa escolher nada sofisticado. Escolha o que quiser. Será que tem um doce chamado coia? Perguntou ela, meio séria. Pedro quase engasgou com a água. Acho que não. Tudo bem. Eu me adapto, ela disse sorrindo. Adaptabilidade é o meu sobrenome. Ou quase isso. Na verdade, minha segunda parte é Desastre. Desastre Adapta Silva. Prazer em te conhecer. Ela brincou, estendendo a mão. Pedro apertou a dela e, em seguida, perguntou: por que você aceitou esse emprego? Para ser sincera, eu só queria entregar a carta e voltar para casa. Mas aí você me contratou? E bem, quem sou eu para recusar uma oportunidade bacana? Ela respondeu com um tom de ironia. Mas você quase arruinou o nosso evento, lembrou Pedro. Ah, mas foi divertido. Ela retrucou. Olha só, você até está sorrindo. Missão cumprida. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos antes de admitir. Eu não paro de sorrir desde que você chegou. Mesmo sendo conhecido como o CEO mais sério da cidade, lá estava ele rindo por causa de uma garota que mal sabia usar uma impressora. Por que você é tão sisuda? Pedro, provocou Ana. Você anda, fala, até respira como se estivesse em modo executivo, e nunca ri. Aposto que você até cobra imposto do riso, brincou. Pedro tentou conter o riso, mas não conseguiu. Acho que me acostumei, disse ele. E jamais. Minha vida seria uma novela se eu continuasse assim. Vamos jogar um jogo. Quem estiver lendo, digite pizza nos comentários, só se você chegou até aqui. Agora, de volta à nossa história. O jantar que se seguiu virou uma sessão de perguntas e respostas inesperada. Ana contou sobre sua infância no interior, sobre seu mentor Carlos e sobre os vários empregos fracassados, inclusive a vez que quase fritou uma sandália, achando que era um bife. Em troca, Pedro falou sobre a pressão de herdar a empresa da família, de crescer sob inúmeras expectativas e de, no fundo, ter esquecido o que realmente sonhava ser. Qual era o seu sonho? Perguntou Ana, inclinando-se para a frente. Eu queria ser pianista, confessou Pedro, surpreso com a própria revelação. Ana piscou. Mas você sempre parece que nasceu de terno, não é? Pedro sorriu timidamente. Acho que todo mundo tem um lado escondido. Eu adoro esse lado oculto. Vamos descobrir juntos, disse Ana. Após o jantar, Pedro deixou Ana numa casinha modesta, emprestada por seu mentor. Obrigada pelo jantar, chefe. Amanhã posso trazer uns coia para dividir. Passo, respondeu ele, mas Ana jurava ter visto um sorriso escondido em seu rosto. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório com uma caixa de doces e um termos cheio de chá. Entrou no escritório de Pedro, sem nem bater. Formalidades nunca foram a praia dela. Café é coisa do passado. Agora é chá com coia, anunciou, exibindo uma bandeja. Pedro pegou um doce como se aceitasse um desafio, deu uma mordida e riu. Sabia que você gostava de viver perigosamente, provocou. Nesse momento, o telefone de Pedro tocou. É sobre o contrato da parceria internacional. A reunião foi antecipada, disse, o semblante ficando sério. Ana pegou uma pasta grossa da mesa dele, folheou e arregalou os olhos. Nossa, esse rótulo parece o de um remédio gigante. Pedro olhou para ela,
depois para os documentos e, finalmente, para o doce em sua mão. Quer ajuda? Ele perguntou meio em tom de brincadeira. Não, eu não vou atrapalhar, respondeu, largando a mochila e se sentando ao lado dele. A tarde passou com Pedro explicando termos complicados enquanto Ana os traduzia para um português simples. Entre risadas, disputas pelo último doce e debates sobre se chá de camomila era mesmo um calmante corporativo. Sem perceber, Pedro começou a gostar cada vez mais da presença de Ana, mais do que ele achava que deveria. Enquanto isso, pelos corredores, os boatos já voavam. Diziam que a desastrada garota que invadiu a empresa era parente distante de Pedro ou até uma agente secreta disfarçada. A única certeza era que ninguém jamais tinha visto Pedro Silva rir durante o expediente como agora. E Ana? Ela simplesmente era ela mesma, sem máscaras, sem artifícios. Talvez essa peça fora do lugar era exatamente o que Pedro precisava. Amanhã começou como qualquer outra na Inovatec, ou quase isso. Ana chegou ofegante, derrubando metade das pastas que carregava, quase deixando cair um copo de suco de maracujá que parecia prestes a explodir, e cumprimentou cada pessoa no corredor como se fossem velhos amigos. Bom dia, pessoas lindas e bem-sucedidas, cantou, ignorando os olhares confusos direcionados à sua mesa improvisada, junto à copiadora. Foi então que ela encontrou um bilhete anônimo grudado na tela do computador. Ana, você é a funcionária mais comentada desde que o estagiário trouxe a mãe para o almoço corporativo. Estamos torcendo por você ou apostando contra. Depende do departamento. Olha só, sou famosa, ela exclamou, fixando o bilhete em um mural de momentos épicos. Antes que ela pudesse aproveitar demais a fama repentina, as portas principais do elevador se abriram e uma mulher deslumbrante apareceu, como se estivesse pisando num tapete vermelho. Saltos perfeitos, cabelo impecável e um perfume tão marcante que se podia sentir a 3 metros de distância. De repente, o corredor ficou em silêncio. Era a Juliana, ex-noiva de Pedro, uma ex-modelo, influenciadora e dona de um passado dramático digno de novela. Por que todo mundo está tão tenso? Ana perguntou baixinho a um estagiário, que parecia prender a respiração. Ela voltou, sussurrou o garoto, como se contasse um mito urbano. Ana Pisco, a ex do chefe. Sério, confirmou o estagiário, com a energia de quem já sabia que o dia ia ser de muita treta. Ana seguiu os olhares e viu Juliana marchando em direção ao escritório de Pedro, sem bater, sem anunciar, simplesmente entrando, como se a educação tivesse ficado de lado. Naturalmente, Ana, sempre querendo se meter, pegou sua mochila e fingiu ir buscar um café, só para poder ouvir melhor o que estava acontecendo. Dentro, Juliana L. Argou sua bolsa de grife na mesa, cruzou os braços e, com frieza, disse: Pedro, querido, achei que seria educado nos encontrarmos novamente como adultos. Pedro suspirou, sem tirar os olhos do computador. Juliana, a gente já conversou. Você me deu um não e sumiu. Isso não foi conversa. Foi você fugindo, rebateu ela. Lá fora, Ana quase derramou seu suco enquanto se encostava na porta. Nada como um bom babado para começar o dia, murmurou. Algum tempo depois, enquanto Ana tentava organizar alguns documentos e acabava derrubando metade deles, Pedro apareceu na sua mesa improvisada. Precisamos conversar, disse ele firmemente. Eu juro, eu não apertei o botão de emergência de novo. Foi o vento, protestou Ana. Não é sobre isso. É sobre a Juliana, continuou Pedro. Acho que ouvi algo, que você acha que tem algo a mais entre a gente. Os olhos de Ana se arregalaram. Entre a gente? Você quer dizer que você acha que há algo entre nós? Ela deu uma gargalhada, batendo a perna. Eu mal consigo lidar com a máquina de café, e agora estou me envolvendo com o CEO. Pedro ficou em silêncio, apenas a observá-la rir até que ela, de repente, perguntou: Espera, você ficou bravo? Não, não estou bravo. Só não imaginava que você pudesse ser digna de namoro. Ele brincou. Quer dizer, você é tipo um pinguim de terno, e eu sou uma ave colorida, com uma mochila. Somos de mundos totalmente diferentes. Embora as palavras fossem desajeitadas,
Um sorriso se formava no rosto de Pedro. Nos dias que se seguiram, Juliana aparecia diariamente com desculpas cada vez mais absurdas, desde devolver uma camiseta esquecida até discutir contratos antigos ou querer doar um vaso para a empresa. Percebendo a persistência de Juliana, Ana passou a inventar títulos profissionais grandiosos para si mesma sempre que a rival aparecia. Quando Pedro perguntou: "Você pode buscar os relatórios de vendas?", Ana respondeu com convicção: "Claro, assim que eu terminar de revisar os números e conferir os gráficos de exportação." Os olhos de Juliana se estreitaram. Na sexta-feira, ela já estava farta e chamou Ana para uma conversa privada na cafeteria do prédio. Ana apareceu com sua mochila, alguns lanches e uma dose extra de confiança. "Olha, garota", Juliana começou, tirando os óculos escuros com irritação. "Não sei o que você está tentando fazer, mas não vai funcionar. Pedro está fora do seu alcance." "Relaxa, Juliana. Não estou tentando roubá-lo. Só estou aqui, vivendo a minha vida. Aliás, eu também pensei que seria demitida no segundo dia. Mas olha só. Aqui estou eu", respondeu Ana, com um sorriso. Juliana saiu bufando, e Ana voltou para sua mesa, percebendo que quanto mais Juliana tentava afastá-la, mais Pedro se aproximava. De algum jeito, a garota que tropeçava nos cabos e derrubava pilhas de papéis estava mudando completamente o mundo de Pedro. E ele estava adorando isso. Na segunda-feira seguinte, Ana chegou ao escritório como se estivesse pronta para a batalha, com sua mochila cheia de lanches e seu inseparável caderno de anotações. Hoje, ela até trouxe chocolates caseiros para fazer alianças internas, uma estratégia sofisticada, ao menos em sua cabeça. "Bom dia, mundo corporativo", anunciou, distribuindo chocolates como se fosse a coelhinha da Páscoa. Os funcionários, acostumados às suas traquinagens, aceitaram os doces com uma mistura de gratidão e apreensão. Enquanto isso, no escritório executivo, Juliana não estava disposta a desistir. Após o confronto com Ana, ela começou a planejar algo maior, um esquema para surpreender Ana e deixar Pedro sem saída. Ao meio-dia, a tensão estava no auge. Pedro convidou Ana para almoçar. Para ele, isso significava um restaurante chique, com paredes de vidro, garçons com sotaque francês e música ao vivo de piano. Ao entrar, Ana se sentiu totalmente deslocada. As cadeiras pareciam obras de arte, os copos tão polidos que podiam ser usados como espelhos e até a água vinha acompanhada de uma fatia de limão, como se fosse um spa para copos. "Eu devia ter trazido minha marmita", sussurrou nervosamente. "Relaxa, ninguém está te julgando", garantiu Pedro, embora ela não conseguisse se livrar da sensação de ser um espetáculo. Ao tentar pedir em francês, ela trocou as palavras e acabou pedindo um pato assado com gosto de cadeira. "Você realmente transforma qualquer almoço em um show", riu Pedro. "Pois é, parece que desde que o boato começou, todo mundo quer saber quem é essa garota misteriosa que conquistou meu coração", disse Pedro, meio entre o riso e a irritação. Ana quase se engasgou com a água com limão. "Quer dizer que você se apaixonou?" "Acho que ele só suporta minha companhia porque eu alimento seu gato", brincou ele, admitindo com humor. Após o almoço, Juliana fez sua última jogada, chamando um amigo jornalista para cobrir o encontro. Logo, uma manchete surgiu na internet: "CEO gelado conquistado pela nova contratada desastrada." Ana nem imaginava que estava prestes a Southeast tornar viral, de novo. Naquele mesmo dia, ao retornar para o escritório, o rosto de Ana apareceu em todas as telas e celulares. Os colegas sussurravam, trocavam links e riam baixinho. "O que está acontecendo?", perguntou ela a um estagiário. "Você está viral, chefe", disse ele, mostrando o celular com uma foto dela no meio de uma mordida, enquanto Pedro sorria ao lado, e a manchete dizia: "Garota desastrada conquista o CEO mais frio da cidade." "Eu vou vomitar", murmurou Ana. Logo, Pedro entrou furioso no escritório, com o celular na mão e uma mistura de irritação e constrangimento no rosto. "Ana, o que é isso? Juro que não tive nada a ver com isso", ela protestou, levantando as mãos. "Isso é obra da Juliana. Ela deve ter um álbum inteiro intitulado Planos Infalíveis para arruinar a Ana,
E este é só o primeiro volume, resmungou Pedro. Eu vou resolver isso, prometeu. Mas, antes que ele pudesse sair, Ana segurou seu braço. Se negarmos, vão achar que estamos escondendo algo. Quanto mais negarmos, mais vão acreditar. Pedro a all who intensamente. E o que você sugere? Com um sorriso travesso, Ana disse, vamos fazer o contrário. Rir disso. Vamos agir como se fosse a coisa mais ridícula do mundo, porque realmente é. Intrigado, Pedro perguntou, mostre-me. Ana pegou o celular dele, tirou uma selfie boba dos dois e postou com a legenda, um CEO gelado e sua desastrada dominando seu feed com essa loucura. Pedro, inicialmente cético, logo começou a rir. Em menos de uma hora, a publicação estava viral, e o público estava torcendo por esse casal improvável, mesmo que oficialmente eles não fossem nada. Naquela noite, enquanto ficavam até tarde revisando documentos, com Ana derrubando a grampeadora 3 vezes e transformando um relatório importante em um aviãozinho de papel, Pedro comentou, nunca vi alguém tão dedicado a ser um desastre ambulante. É meu dom, respondeu Ana, jogando um aviãozinho de papel que o acertou na testa. Eles riram até que, de repente, o silêncio se instalou. Pedro estava olhando para ela com intensidade. Quando ele se inclinou para dizer algo, o telefone de Ana tocou estridentemente. Era sua mãe. Desculpa, preciso atender, senão ela acha que me sequestraram, ela disse, meio irritada e aliviada ao mesmo tempo. Pedro ajeitou a gravata e murmurou, sem problema, mas ambos sabiam que algo quase aconteceu fora do escritório. Juliana, observando de uma janela, resmungava, se vocês acham que vão ter um final de conto de fadas, estão enganados. Mas Ana e Pedro estavam tão imersos em serem eles mesmos, entre trapalhadas, piadas e papéis voadores, que não perceberam que algo real estava começando. Na manhã seguinte, Ana chegou extra cedo, radiante, flutuando pelo saguão e cumprimentando as estátuas decorativas. Bom dia, querido prédio. Bom dia, porta giratória, cantou, com toda a confiança, enquanto pressionava o botão para o andar executivo. Essa confiança durou 3 segundos, até que ela trombou com Pedro e seu pai, o Sr. Silva, no corredor. Ai! Ela gaguejou, congelada no meio do passo. Não quero atrapalhar essa reunião de pai e filho. Então vou me esconder aqui atrás desta plantinha, disse baixinho. Pedro chamou. Ana, entre. Estou ocupado com tarefas importantes, como organizar clipes de papel e nomear nossas impressoras. Ela entrou, sorrindo, e o clima na sala era tão tenso que parecia que alguém tinha pulverizado o estresse no ambiente. Foi quando Juliana, de repente, falou. Tem algo que vocês precisam saber. E não, esse travesseiro em forma de pão de queijo não é proibido. Comprei para minha tia. Juliana respirou fundo e continuou. É sobre meu passado e sobre nós. Ana se sentou no sofá, sentindo que aquilo era sério. Você está pronta? Perguntou Juliana. Estou pronta, respondeu Ana. Juliana revelou que o noivado entre ela e Pedro nunca foi sobre amor. Foi apenas um acordo entre famílias, parte de um contrato de fusão. Espera, estou num triângulo amoroso ou numa novela turca? Ana soltou. Eu nunca amei de verdade a Juliana. Nossos pais nos empurraram para essa união, e no dia do ensaio percebi que não podia passar a vida presa nisso, confessou Pedro, com pesar. Ana quase se engasgou. Então você praticamente a deixou no altar. Ela sussurrou. Eu sei, foi covardia, mas não pude continuar fingindo, disse Pedro baixinho. Ana riu de nervoso. Acho que isso me torna um símbolo de liberdade, né? Pedro assentiu. Só quero que você saiba a verdade. Não quero que ouça isso de outra pessoa. Depois do café da manhã, Ana decidiu descontrair. Ok, respira fundo. Se alguém jogar arroz velho em mim, vou responder com pão de queijo congelado, disse com um sorriso maroto. Pedro apertou sua mão. Você é louca, e eu adoro isso, murmurou ele. Mais tarde, um e-mail anônimo foi enviado aos principais acionistas com anexo e fotos comprometedoras de Pedro e Juliana em jantares e momentos íntimos do noivado. A mensagem insinuava que Pedro estava usando Ana para melhorar sua imagem, enquanto ainda tinha ligações com Juliana. O clima na empresa ficou tenso. Ana,
que mal conseguia operar a máquina de café sem provocar um curto-circuito, perguntou a um estagiário. Eu virei meme agora. Não exatamente um meme. É um escândalo corporativo, ele respondeu, mostrando o e-mail. Ana sentiu um frio na barriga, como se uma lufada de ar gelado tivesse abalado sua alegria. Logo, Pedro convocou uma coletiva de imprensa surpresa. Com todos os principais veículos presentes, ele se posicionou ao lado de Ana e declarou: Quero deixar as coisas claras. Sim, eu e Juliana estivemos noivos, e isso terminou mal. Mas o que está acontecendo agora entre mim e a Ana é completamente diferente, sem segundas intenções ou manipulações. A Ana é exatamente quem ela é, e eu a amo por isso. Ana pegou o microfone e acrescentou: Eu mal sei operar meu próprio micro-ondas, já quase fez explodir o aparelho outro dia. A sala explodiu em risadas, e a coletiva terminou com mais sorrisos do que perguntas. Pela primeira vez, Pedro parecia não se importar com o que a mídia pensava. Naquele mesmo dia, no estacionamento, enquanto Ana lutava para entrar no carro sem que sua saia ficasse presa na porta, Pedro segurou seu braço. Ana, estou falando sério. Sei que minha vida é uma bagunça, mas agora tem você nela. Se der errado, quero que o acordo da máquina de café fique garantido, disse ele, com um tom sincero. Eles riram, e em um canto discreto do estacionamento, se beijaram, sem interrupções, selando um compromisso muito mais importante que qualquer contrato corporativo. Juliana, de longe, observava furiosa de seu carro, resmungando. Isso ainda não acabou, enquanto já planejava sua próxima jogada. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório determinada a ter um dia tranquilo, ou o mais tranquilo que pudesse, considerando seu histórico de acasos. Com sua marmita, balas azedas e um rolo de fita adesiva para demarcar seu espaço na mesa improvisada perto da copiadora, ela murmurou: Hoje ninguém vai estragar meu dia. Mas, logo pela manhã, Pedro apareceu com aquele olhar que os professores têm antes de devolver uma prova cheia de correções. Algo não está bem. Chefe, ela disse, sorrindo nervosamente. Vem comigo, ele disse, levando-a para a sala de reuniões mais reservada do escritório. Assim que entrou, Pedro fechou a porta e o ambiente ficou carregado. Nossa, se eu soubesse, teria trazido pasta de dente extra. Sempre quis um sorriso radiante para um momento sério, brincou Ana. Pedro, no entanto, ficou sério. Não é isso, disse ele, é sobre nós. Os olhos de Ana se arregalaram. Nós. Você quer dizer, essa dupla desastrada. Pedro passou a mão no cabelo, visivelmente desconfortável. Desde que você chegou, minha rotina virou de cabeça para baixo. Eu costumava saber como meu dia terminaria, e agora, nem sei o que esperar. Isso é ruim. Não, é estranho, mas não é ruim, respondeu Ana, baixinho. Depois de alguns segundos de silêncio, ela exclamou: Eu ganhei a aposta. Pedro se assustou. Eu sempre soube que, por trás desse seu jeito caótico, há um coração de verdade. Eu sempre desconfiei que você era humana, não só um autômato corporativo. Você é inacreditável. Ela riu, e ele sorriu de volta. Só quero estar com você, mesmo que minha vida seja cheia de tropeços, disse ele. E então se beijaram novamente. Desse beijo doce e um pouco atrapalhado que provava que, apesar de tudo, eles tinham encontrado algo especial, até com um gostinho de pão de queijo, que Ana sempre escondia no bolso. Enquanto isso, Juliana não desistia. Depois de ser excluída da empresa, ela passou a contatar jornalistas, alegando que Ana era uma golpista que usava Pedro para salvar sua imagem. Naquela noite, um artigo sensacionalista apareceu. Cinderela corporativa, desastrada ou manipuladora. E Ana quase cuspia a pasta de dente de tanto espantar. Quando voltaram para o escritório, Ana viu seu rosto estampado em todas as telas, e os sussurros nos corredores aumentaram. O que está rolando? Perguntou a um estagiário. Você está bombando, chefe, ele disse, mostrando o celular com uma foto dela no meio de uma mordida, com Pedro sorrindo ao lado e a manchete. Garota desastrada conquista o CEO mais gelado da cidade. Vou ficar mal, murmurou Ana. Pedro entrou furioso no escritório.
com o celular na mão e um olhar entre a irritação e o constrangimento. Ana, o que é isso? Juro que não tive nada a ver. Ela protestou, levantando as mãos. Isso é obra da Juliana. Ela deve ter um álbum inteiro de planos infalíveis para arruinar a Ana. E este é só o primeiro volume, resmungou Pedro. Eu vou resolver isso, ele garantiu. Mas, antes que pudesse sair, Ana segurou seu braço. Se negarmos, vão achar que estamos escondendo algo. Quanto mais negarmos, mais vão acreditar. Pedro a all who intensement. E o que você sugere? Com um sorriso maroto, Ana respondeu. Vamos fazer o oposto. Vamos rir disso, agir como se fosse a coisa mais ridícula do mundo, porque realmente é. Pedro cruzou os braços, intrigado. Mostre-me, desafiou. Ana pegou o celular dele, tirou uma selfie boba dos dois fazendo caretas e postou com a legenda: um CEO gelado e sua parceira desastrada dominando seu feed com essa loucura. Pedro, inicialmente cético, logo começou a rir. Em menos de uma hora, o post estava viral e o público torcia para esse casal improvável, mesmo que ainda não fossem oficialmente nada. Aquela noite, enquanto ficavam até tarde revisando documentos, e Ana derrubava a grampeadora 3 vezes, transformando um relatório em aviãozinho de papel, Pedro comentou: nunca vi alguém tão dedicado a ser um desastre ambulante. É o meu dom, respondeu Ana, lançando um aviãozinho de papel que o acertou na testa. Eles riram, até que o silêncio tomou conta. Pedro estava olhando para ela com intensidade demais. Quando ele se inclinou para dizer algo, o telefone de Ana tocou estridentemente. Sua mãe ligava. Desculpa, preciso atender, senão ela acha que me sequestraram, ela disse, irritada e aliviada ao mesmo tempo. Pedro ajeitou a gravata e murmurou: sem problema. Mas os dois sabiam que algo quase aconteceu fora do escritório. Juliana, observando pela janela, resmungava: se vocês acham que vão ter um final de conto de fadas, estão enganados. Contudo, Ana e Pedro estavam tão imersos em ser eles mesmos, entre tropeços, piadas e papéis voadores, que não perceberam que algo genuíno estava começando. No dia seguinte, Ana chegou ao trabalho decidida a ter um dia tranquilo, ou o mais tranquilo possível, dada sua fama de acidentes. Com sua marmita, algumas balas azedas e um rolo de fita adesiva para marcar seu espaço na mesa improvisada perto da copiadora, ela murmurou: hoje ninguém vai estragar meu humor. Mas, no meio da manhã, Pedro apareceu com aquele olhar de professor antes de devolver uma prova cheia de correções. Algo está errado, chefe, disse ela, nervosa. Vem comigo, respondeu Pedro, levando-a para a sala de reuniões mais reservada. Assim que entrou, Pedro fechou a porta e o ambiente ficou carregado. Nossa, se eu soubesse, teria trazido pasta de dente extra. Sempre quis um sorriso radiante para momentos sérios, brincou Ana. Mas Pedro ficou sério. Não é isso. É sobre nós. Os olhos de Ana se arregalaram. Nós. Quer dizer, nós dois. Essa dupla desastrada. Pedro passou a mão pelo cabelo, visivelmente desconfortável. Desde que você chegou, minha rotina virou de cabeça para baixo. Eu costumava saber como meu dia terminava, e agora, nem sei o que esperar. Isso é tão ruim. Não, é estranho. Mas não é ruim, respondeu Ana, baixinho. Depois de alguns segundos de silêncio, ela exclamou: eu ganhei a aposta. Pedro se surpreendeu. Sempre soube que, por trás do seu jeito caótico, existe um coração de verdade. Eu sempre suspeitei que você fosse humana, e não apenas um autômato corporativo. Você é inacreditável. Ela riu, e ele sorriu de volta. Só quero estar com você. Mesmo que minha vida seja um monte de tropeços, disse ele. E se beijaram novamente. Um beijo doce, um pouco desajeitado, mas perfeito. Enquanto isso, Juliana não desistia. Depois de ser expulsa da empresa, ela passou a contatar jornalistas, afirmando que Ana era uma golpista e que Pedro a usava para limpar a própria imagem. Naquela noite, surgiu um artigo sensacional: a Cinderela corporativa, desastrada ou manipuladora. E Ana quase cuspiu a pasta de dente de tanto espanto. Quando voltaram ao escritório, o rosto de Ana estava em todas as telas e os sussurros nos corredores aumentavam.
O que está acontecendo? Perguntou um estagiário. Você está bombando. Chefe, ele disse, mostrando o celular com uma foto dela no meio de uma mordida, com Pedro sorrindo ao lado e a manchete. Garota desastrada conquista o CEO mais gelado da cidade. Vou ficar mal, murmurou Ana. Logo, Pedro entrou furioso no escritório, com o celular na mão e um misto de irritação e constrangimento. Ana, o que é isso? Juro que não tive nada a ver com isso. Ela protestou. Isso é obra da Juliana. Ela deve ter um álbum inteiro de planos infalíveis para arruinar a Ana. E este é só o primeiro volume, resmungou Pedro. Eu vou resolver isso, prometeu ele. Mas, antes que ele pudesse sair, Ana segurou seu braço. Se negarmos, vão achar que estamos escondendo algo. Quanto mais negarmos, mais vão acreditar. Pedro a all who intensamente. E o que você sugere? Com um sorriso maroto, Ana respondeu. Vamos fazer o oposto. Vamos rir disso. Vamos agir como se fosse a coisa mais ridícula do mundo, porque realmente é. Pedro cruzou os braços, intrigado. Mostre-me, desafiou. Ana pegou o celular dele, tirou uma selfie boba dos dois fazendo caretas e postou com a legenda. Um CEO gelado e sua desastrada dominando seu feed com essa loucura. Pedro, inicialmente cético, logo começou a rir. Em menos de uma hora, a publicação estava viral, e o público torcia por esse casal improvável, mesmo que ainda não fossem oficialmente nada. Naquela noite, em Anto ficavam até tarde revisando documentos, com Ana derrubando a grampeadora 3 vezes e transformando um relatório importante em um aviãozinho de papel. Pedro comentou. Nunca vi alguém tão dedicada a ser um desastre ambulante. É o meu dom, respondeu Ana, jogando um aviãozinho de papel que o acertou na testa. Eles riram juntos, até que o silêncio se instalou. Pedro estava olhando para ela com intensidade demais. Quando ele se inclinou para dizer algo, o telefone de Ana tocou alto. Era sua mãe. Desculpa, preciso atender. Senão ela acha que me sequestraram, disse ela, irritada e aliviada. Pedro ajeitou a gravata e murmurou. Sem problemas. Mas os dois sabiam que algo quase aconteceu fora do escritório. Juliana, observando pela janela, resmungava. Se vocês acham que vão ter um final de conto de fadas, estão enganados. Porém, Ana e Pedro estavam tão imersos em ser eles mesmos, entre tropeços, piadas e papéis voadores, que não perceberam que algo genuíno estava começando. No dia seguinte, Ana chegou ao escritório decidida a ter um dia tranquilo, ou o mais tranquilo possível, considerando seu histórico. Com sua marmita, algumas balas azedas e um rolo de fita adesiva para demarcar seu espaço na mesa improvisada perto da copiadora, ela murmurou. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Mas, logo pela manhã, Pedro apareceu com aquele olhar sério, como de professor devolvendo uma prova cheia de correções. Algo não está certo, chefe, ela disse, nervosa. Vem comigo, disse Pedro, levando-a para a sala de reuniões mais reservada do escritório. Assim que entrou, Pedro fechou a porta e o clima ficou pesado. Nossa, se eu soubesse, teria trazido pasta de dente extra. Sempre quis um sorriso radiante para momentos importantes, brincou Ana. Pedro, porém, ficou sério. Não é isso, é sobre nós. Os olhos de Ana se arregalaram. Nós, quer dizer, nós dois, essa dupla de desastres. Pedro passou a mão no cabelo, visivelmente desconfortável. Desde que você chegou, minha rotina virou do avesso. Eu costumava saber como meu dia terminava, e agora, nem sei o que esperar. Isso é tão ruim. Não, é estranho, mas não é ruim, respondeu Ana, baixinho. Depois de alguns segundos de silêncio, ela exclamou. Eu ganhei a aposta. Pedro se surpreendeu. Sempre soube que, por trás desse seu jeito caótico, existe um coração de verdade. Eu sempre suspeitei que você fosse humana, e não apenas um robô corporativo. Você é inacreditável. Ela riu, e ele sorriu de volta. Só quero estar com você, mesmo que minha vida seja cheia de tropeços, disse ele. E se beijaram novamente, um beijo doce, um pouco desajeitado, mas perfeito. Depois disso, Juliana não desistiu. Após ser expulsa da empresa,
Ela começou a contatar jornalistas, dizendo que Ana era uma golpista e que Pedro a usava para melhorar sua imagem. Naquela noite, apareceu um artigo sensacional: Cinderela corporativa, desastrada ou manipuladora. E Ana quase cuspiu a pasta de dente de tanto espanto. Quando voltaram ao escritório, o rosto de Ana estava em todas as telas e os sussurros nos corredores aumentavam. "O que está rolando?" perguntou um estagiário. "Você está bombando, chefe", disse ele, mostrando o celular com uma foto dela no meio de uma mordida, com Pedro sorrindo ao lado e a manchete: "Garota desastrada conquista o CEO mais gelado da cidade." "Vou ficar mal", murmurou Ana. Logo, Pedro entrou furioso no escritório, com o celular na mão, misturando irritação e constrangimento. "Ana, o que é isso? Juro que não tive nada a ver", ela protestou, levantando as mãos. "Isso é obra da Juliana. Ela deve ter um álbum inteiro de planos infalíveis para arruinar a Ana. E este é só o primeiro volume", resmungou Pedro. "Eu vou resolver isso", prometeu. Mas, antes que ele pudesse sair, Ana segurou seu braço. "Se negarmos, vão achar que estamos escondendo algo. Quanto mais negarmos, mais vão acreditar." Pedro a algo intensamente. "E o que você sugere?" Com um sorriso maroto, Ana disse: "Vamos fazer o oposto. Vamos rir disso. Vamos agir como se fosse a coisa mais ridícula do mundo, porque realmente é." Pedro cruzou os braços, intrigado. "Mostre-me", disse Safia. Ana pegou o celular dele, tirou uma selfie boba dos dois fazendo caretas e postou com a legenda: "Um CEO gelado e sua desastrada dominando o feed com essa loucura." Inicialmente cético, Pedro logo começou a rir. Em menos de uma hora, a publicação estava viral e o público estava torcendo por esse casal improvável, mesmo que oficialmente eles ainda não fossem nada. Naquela noite, enquanto ficavam até tarde revisando documentos, com Ana derrubando a grampeadora 3 vezes e transformando um relatório importante em um aviãozinho de papel, Pedro comentou: "Nunca vi alguém tão dedicada a ser um desastre ambulante." "É o meu dom", respondeu Ana, jogando um aviãozinho que o acertou na testa. Eles riram juntos, até que o silêncio se instalou. Pedro estava olhando para ela com muita intensidade. Quando ele se inclinou para dizer algo, o telefone de Ana tocou alto. Era sua mãe. "Desculpa, preciso atender. Senão ela acha que me sequestraram", disse ela, entre irritação e alívio. Pedro ajeitou a gravata e murmurou: "Sem problemas." Mas ambos sabiam que algo quase aconteceu fora do escritório. Juliana, observando de uma janela, resmungava: "Se vocês acham que vão ter um final de conto de fadas, estão enganados." Entretanto, Ana e Pedro estavam tão focados em ser eles mesmos, entre tropeços, piadas e papéis voadores, que não perceberam que algo verdadeiro estava começando. Esta é a história de como o caos e a ordem podem se misturar de forma perfeita.